Eu já pensei várias vezes nisto, mas nunca tinha parado para pôr em palavras o quanto o YouTube mudou a minha vida. Faz agora pouco mais de 2 anos desde que comecei a criar vídeos aqui para o YouTube, mas eu hoje não vos queria apenas falar da minha experiência como criadora de conteúdos, mas também da minha perspectiva enquanto consumidora de vídeos no YouTube. Eu não sei precisar há quanto tempo eu uso esta plataforma enquanto consumidora, mas são seguramente mais de 12 ou até 14 anos. Já passou mesmo muito tempo, por isso fica aqui uma reflexão de como esta plataforma tem mudado a forma como eu me vejo, como eu penso e também como vivo a vida. O YouTube ajudou-me a conhecer-me melhor e eu digo até que o YouTube é o meu journaling. Sabem aquelas pessoas que refletem e metem em palavras aquilo que pensam? O YouTube, para mim, faz mais ou menos o mesmo efeito. Eu nem sou aquela pessoa que nos seus vídeos faz imensas reflexões profundas sobre a vida, muitas vezes por receio de partilhar a minha opinião, tenho de ser sincera, mas acabo por fazer muito esta reflexão atrás das câmaras. Acabo por refletir imenso sobre mim e sobre a minha vida, quer seja por uma pergunta que me deixam, que eu juro que me deixam as perguntas mais interessantes, que muitas vezes são coisas que até podem ser bastante óbvias, mas que nunca tinha parado para pensar nelas, quer seja quando estou a editar um vídeo meu e em que acabo por olhar um pouco para a minha vida com um olhar de fora. Às vezes só quando estou a editar um vídeo é que percebo como me estava a sentir naquele dia ou noto coisas em mim que de outra forma não teria reparado. E eu não sei se isto faz sentido o que eu estou a dizer, mas juro que sinto que o YouTube me faz refletir sobre imensas coisas que no fundo acabam por me ajudar também a conhecer-me melhor. Também me tem ajudado a encontrar mais pessoas como eu. Eu sempre me senti um pouco fora daquilo que é a norma social, um pouco diferente. Eu sempre fui muito introvertida, muito tímida, e isso, pelo menos no meu círculo de pessoas mais próximo, sempre foi uma característica minha que era sempre apontada por outras pessoas como sendo uma coisa. Não digo negativa, eu sei que muitas das vezes era apontado como uma coisa negativa, mas sempre como uma coisa diferente, e talvez nesse meu círculo de pessoas não houvessem outras pessoas como eu, por isso eu acabava por achar que não era normal ser assim. No fundo, como eu não conhecia outras pessoas como eu, porque acreditem em mim quando eu vos digo que eu era mesmo muito tímida e não falava muito no geral com as pessoas, acabava por me sentir muito incompreendida e achava que tinha ali uma falha e que não era de todo normal. Com as redes sociais e com o YouTube em particular, que é a que eu utilizo há mais tempo, tenho tido a oportunidade de conhecer mais pessoas, mais realidades, conhecer mais pessoas como eu, concretamente, e perceber que o facto de eu ser assim muito introvertida não é uma coisa que eu tenha de errado e é simplesmente um traço de personalidade que, na verdade, partilho com muitas outras pessoas. E quando eu falei sobre isto pela primeira vez, sobre o facto de eu ser muito introvertida e como isso me afetou mais no início da minha vida, acho que foi num vídeo de perguntas e respostas que eu mencionei isto, eu acabei por receber alguns comentários e mensagens de pessoas que se identificaram imenso com aquilo que eu estava a dizer, que se sentiam exatamente como eu, sentiam que não eram normais ou que não eram vistas como normais pelas outras pessoas, e isso fez-me sentir muito menos sozinha. O YouTube tem sido também uma ferramenta que aos poucos me tem ajudado a construir um pouco mais de autoconfiança. E eu não sei se isto faz sentido ou se vai ser bem compreendido do vosso lado, mas para mim e para o meu tipo de personalidade e com as inseguranças que eu tenho, eu, honestamente, cada vídeo que eu publico, para mim, é um pequeno ato de coragem por me estar a expor, que é uma coisa que é zero natural para mim,
coragem por estar a abrir-me a opiniões de outras pessoas e a críticas de outras pessoas. E o YouTube tem-me ajudado a construir um pouco de confiança, não propriamente pela questão de receber elogios ou de receber comentários positivos. Não que isso não tenha algum impacto, porque obviamente que tem, isso também é importante. E isso também contribui para me dar alguma confiança, mas para mim a autoconfiança tem de vir de dentro e não propriamente dessa validação externa. Mas o facto de eu continuar aqui a tentar, a expor-me, a fazer uma coisa que não é nada natural para mim, dá-me aos poucos mais confiança de que eu posso fazer aquelas coisas que quero e que gosto, mesmo que me deem imenso medo. Ensinou-me ou está a ensinar-me a lidar com a crítica e a verdade é que eu, durante toda a minha vida, nunca estive muito exposta a críticas externas. Sempre fui bastante autocrítica, tenho de reconhecer isso, mas imagina, eu sempre fui muito aquela pessoa que fazia o que os meus pais queriam, o que os meus professores queriam, portanto não havia assim grande espaço para críticas. As críticas que eu recebia na escola era que não participava muito e não falava muito. Passei por algum bullying na escola, sim, e aí talvez tenha sido assim a minha primeira grande exposição à crítica, mas no geral nunca tive de aprender a lidar com críticas externas, que é o que não falta quando nos expomos na internet. O que não faltam são críticas, insultos, opiniões não solicitadas. E eu, sinceramente, até tenho bastante claro que não conseguimos agradar a toda a gente, primeiro de tudo, e mesmo muitas vezes nem se trata propriamente de não agradarmos a uma certa pessoa e de vir daí uma crítica. Muitas vezes nem sequer tem a ver connosco, mas sim por outras coisas que essa pessoa está a passar e acaba por libertar as suas frustrações no teclado, numa caixa de comentários ou mensagens. Mas mesmo tendo isso bem claro e tendo essa noção, ainda não sei lidar muito bem com a crítica. Sinto que estou a evoluir aos poucos, precisamente porque faz parte do meu trabalho, portanto tenho de aprender a lidar com isso, mas é mesmo aos poucos e poucos, porque a verdade é que ainda me deixo afetar imenso pelas palavras, especialmente porque eu devido muito de mim e do meu trabalho, portanto, depois quando há críticas à mistura, eu acabo por duvidar ainda mais daquilo que estou a fazer, mas espero que aos poucos e poucos chegue a um nível em que isso já não me afeta assim tanto, ou pelo menos consiga lidar melhor com essas coisas. Com o YouTube aprendi a ser mais paciente e a lidar com a frustração, porque muitas vezes as coisas não correm como eu quero ou como eu idealizo. Há vezes em que passo horas a gravar um vídeo que depois acabo por não gostar e vai tudo para o lixo, ou que passo horas a editar um vídeo que eu até me orgulho do resultado final, mas que depois não tem a performance que eu achava que ia ter e acabo por ficar um bocadinho frustrada ou desiludida. Mas aos poucos o YouTube tem-me ensinado a lidar com estas frustrações e a perceber que nem tudo tem de ser perfeito e que as coisas não vão sempre correr bem. Aprendi a romantizar a minha vida, ou a romantizar ainda mais a minha vida, que eu acho que é uma coisa muito bonita. A verdade é que quando nós começamos a documentar a nossa vida, acabamos por reparar em coisas que se calhar de outra forma não íamos reparar, aquelas coisas banais, coisas simples que no dia a dia acabamos por não reparar nelas ou não lhes dar o devido valor. E a verdade é que eu sempre tive esta tendência de reparar nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nessas coisas mais banais, mas com o YouTube isso inevitavelmente intensificou-se. E a ideia aqui, muitas vezes, quando pensamos em romantizar a vida, pensam que é só mostrar que a vida é perfeita ou mostrar só o lado perfeito da vida. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com dar atenção àquelas
pequenas coisas que normalmente passariam despercebidas, quer seja abrir uma janela de manhã ou meter a mesa do pequeno almoço. O YouTube ensinou-me a valorizar muito mais essa forma de estar e eu acho honestamente que é uma forma mesmo bonita de viver a vida. Outra coisa que o YouTube me permitiu foi explorar a minha criatividade. Eu sou uma pessoa que vem das ciências e nunca, no início da minha vida, tive muita oportunidade de explorar o meu lado criativo, quer fosse na escola ou em casa, atividades extracurriculares ou outras coisas do género. Durante muitos anos eu achava que era uma pessoa zero criativa e não é que hoje em dia eu acho que seja uma pessoa muito criativa, estou muito, muito longe disso, mas eu hoje em dia identifico-me muito mais com este lado criativo do que com as ciências. Fascina-me tudo o que tem a ver com fotografia, vídeo, edição, música ou som no geral. E apesar de eu já estar noutras redes sociais antes de chegar ao YouTube, eu acho que aqui é mesmo outro nível de criatividade. Aqui com vídeos longos não basta só gravar e partilhar, é todo um processo de pelo menos para mim, da forma como eu trabalho e me faz sentido trabalhar, é pensar num conceito, estruturar, gravar, editar, contar uma história com um fio condutor e uma história que mantenha o interesse de quem está a assistir ao longo do tempo, porque lá está, são vídeos longos e hoje em dia já ninguém tem paciência para ver vídeos com mais de 30 ou 60 segundos e isto obrigou-me, no bom sentido, claro, a puxar por mim e a evoluir neste sentido, porque lá está, eu no início era uma pessoa que achava que tinha muito pouca criatividade e também a sair completamente da minha zona de conforto. E por último, mas eu até acho que esta é uma das mais importantes ou das mais relevantes, o YouTube tem-me ajudado imenso a adquirir novas competências. Eu acho que esta plataforma é uma excelente fonte de informação e de aprendizagem e eu já aprendi aqui de tudo, desde tutoriais de maquilhagem, receitas e técnicas de cozinha, como treinar em casa, a sério, tudo e mais alguma coisa que eu agora se calhar nem consigo lembrar de metade das coisas que eu já consegui aprender aqui. Até mesmo conhecer opiniões de outras pessoas que estão do outro lado do mundo e que vêm de realidades completamente diferentes da minha e que eu, em outras circunstâncias, nunca teria a possibilidade de conhecer. Isso para mim também tem sido uma coisa que eu vejo como uma vantagem aqui no YouTube. Depois, na perspectiva de criadora de conteúdos, o YouTube quase que nos obriga a aprender de tudo um pouco, desde a captação da imagem até à edição, depois o copywriting para o título, para os thumbnails, falar com a câmara, que era uma coisa que eu estava zero habituada. E também é obviamente essencial aqui para esta plataforma analisar estatísticas para perceber o que funciona e o que não funciona, portanto é uma série de competências que eu de outra forma dificilmente teria adquirido. O YouTube não mudou a minha vida de um dia para o outro, mas aos poucos tem-me ajudado a descobrir estas partes de mim que eu ainda não conhecia ou a desenvolver algumas capacidades que eu não tinha e eu acredito que isto se calhar nem faz sentido para toda a gente, porque podem até dizer, mas ninguém precisa de YouTube ou de redes sociais para aprender essas coisas. Tudo bem, mas também há que perceber que todos somos diferentes e que se calhar especialmente para pessoas como eu, assim mais introvertidas, as redes sociais, apesar de tudo de errado que há com as redes sociais e todo o mal que têm, acabam por ter também outras partes muito boas, como estas que eu vim aqui partilhar no vídeo de hoje. Muito obrigada por estarem desse lado, por fazerem parte deste percurso. Eu espero muito que tenham gostado de assistir e vemo-nos no próximo vídeo.